Bom dia, agora vamos para o segundo vídeo sobre lógica. Agora eu vou começar a adentrar na lógica formal, trazendo uma introdução. Eu quero já alertar que o próximo vídeo não vai ser sobre a lógica formal. Essa parte de lógica formal tá ajudando a introduzir a próxima. E esse tópico de lógica formal vai ser retomado depois. Eu também não sei se tem alguém que utiliza esse termo, lógica formal, mas eu estou utilizando aqui. Eu vou primeiramente começar explicando o que é uma definição. Vou trazer primeiramente umas características da definição. Para ser uma definição, ela tem que possuir essas características. A definição tem que ser conversível, ou seja, se eu digo que B é a definição de A, isso significa que A é também a definição de B. Se eu digo que a definição de homem é animal racional, isso significa que eu posso dizer que o animal racional é o homem. Vamos pegar outro exemplo. Eu não posso dizer, se eu disser que azul é a definição de caneta, isso significa que, se eu digo que caneta é azul, isso numa relação de definição, isso significa que eu terei que dizer que azul é uma caneta. E como azul e caneta não são conversíveis, não pode ser uma definição. A definição deve ser preferencialmente positiva. Aqui porque é meio complicado você fazer uma definição falando, vamos ver, os mamíferos são todos os animais que não são esponjas, que não são selenterados, que não são não sei o que, não sei o que, não sei o que. É meio complicado você fazer uma definição dessa forma. O ideal é você trazer uma definição dizendo o que ele é e não o que ele não é. Embora, é claro, seja possível obter uma definição negativa. A definição deve ser clara, ou seja, ela não pode usar palavras obscuras ou ambíguas. A definição não pode ser tautológica. Por exemplo, eu não posso... É muito complicado dizer que a definição de escrita é ato de escrever. Embora isso seja verdadeiro, isso é tautológico e não acrescenta nada para mim. Isso, é claro, essas características se aplicam para uma descrição geral perfeita. Existem outros tipos de definição especiais que não se enquadram muito bem nisso, que é uma descrição distintiva, que é uma propriedade. A propriedade, ela não diz respeito à essência daquilo que se está definindo. Ela diz respeito a algumas características que são que assim você consegue definir você consegue achar o objeto específico a partir dessas características. No entanto, essas características elas podem mudar. Por exemplo, eu posso dizer que no aquário o peixe é aquele animal que tem escamas. Se eu não me engano, isso é uma definição distintiva. Eu já não tenho tanta certeza assim, mas eu acho que é. Se alguém já estiver errado, por favor, me corrija. Outro tipo de definição é uma definição causal, em que eu não explico o que é a coisa, eu explico qual é a causa da coisa. Por exemplo, a pneumonia é uma doença causada pelo pneumococo. Se a pneumonia é a única doença causada pelo pneumococo e a pneumonia é sempre a doença causada pelo pneumococo, eu tenho aqui uma definição, mas eu estou dando uma definição causal. Outro tipo de definição é uma definição descritiva, em que eu enumero as características. Essa descrição ela se refere à extensão e não à intenção. Eu digo, por exemplo, que vamos ver, o livro... os animais são aves, mamíferos, répteis... Eu estou enumerando o que eu dei foi uma definição exemplificativa. A definição descritiva ela enumera as características e não as espécies. Então eu digo, os mamíferos são
animais com mamas, normalmente possuem pelos. Daí eu vou citando diversas outras características. Eu vou agora falar sobre o processo de divisão. O processo de divisão que interessa a lógica é a divisão lógica, em que se obtém as espécies de um gênero. Os tipos de divisão podem seguir alguns critérios. Eu vou explicar. A divisão, você tem um grupo que você divide em algumas espécies, é mais ou menos isso. Nossa, foi tautológico. O tipo de divisão, eu não posso usar o verbo dividir para explicar a divisão. Então, a divisão, você pega um grupo e reparte em suas espécies, em algumas espécies. Tudo bem. Alguns critérios de divisão. Pode ser conforme o objeto, pode ser uma divisão, por exemplo, essencial, utilizando critérios da essência, uma divisão acidental, que utiliza acidentes, características que podem estar ou podem não estar presentes nos objetos, ou uma divisão artificial, que é uma forma imposta à matéria pelo homem. Vou dar um exemplo de cada. Uma divisão essencial é, por exemplo, dividir os homens das plantas. Existe uma característica da essência dos homens que não permitam que eles sejam plantas e é uma característica essencial das plantas que não permite que sejam homens. Por exemplo, os homens são animais, ou os homens são racionais. Assim eu consigo fazer uma divisão. Outro tipo de divisão é uma divisão acidental, em que eu tenho, por exemplo, objetos na mesa e eu separo pela cor. Os objetos poderiam ser de outra cor, mas elas são dessa cor e eu estou pegando essa cor, que é um acidente, para separá-los. Outra divisão é uma divisão artificial, que é a forma imposta pelo homem à matéria. Por exemplo, eu vou dividir os automóveis em vários tipos. O outro tipo de divisão pode ser conforme a maneira de dividir, que é uma divisão positiva ou uma dicotomia. Uma dicotomia, ela está dividindo, ele divide em A e não A, e uma divisão positiva divide em A e B. É mais ou menos isso. Por exemplo, eu divido as cores em preto e não preto. Isso é uma divisão dicotômica. E a divisão positiva eu vou dividir as cores em branco, preto, vermelho, azul, Ou se eu tiver, por exemplo, poucas cores, por exemplo, eu vou falar, eu vou dividir esse quadro na parte que é verde, na parte que é vermelha e na parte que é amarela. Estou fazendo uma divisão positiva. Muito bem, agora algumas características gerais da divisão. A divisão deve ter uma e apenas uma base. Então, a divisão ou ela é uma divisão essencial, ou acidental, ou artificial, ou positiva, ou dicotômica. Não pode ser duas ao mesmo tempo. É claro que eu posso ter uma divisão dentro de uma divisão, mas a divisão em si só tem apenas uma base. Não pode haver sobreposição das espécies constituintes. Ou seja, se eu fazer uma divisão, isso é uma divisão lógica. Se eu fizer uma divisão lógica, eu não posso ter um mesmo elemento presente em dois grupos. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo que eu utilizei em um outro momento. Dentro dos quadriláteros, eu tenho o grupo dos losangos e tenho o grupo dos retângulos. Isso não é uma divisão lógica, porque existe um quadrado que está presente nos dois grupos. Outra característica da divisão é que a divisão é exaustiva. Ela cuida de todos os termos possíveis. Por exemplo, quando nós dividimos os tipos de triângulo, naqueles que não tem nenhum lado igual, naqueles que tem dois lados iguais, naqueles que tem os três lados iguais. Só é possível ter esses três tipos de divisão, e essa foi uma divisão positiva. E logicamente não faz sentido ter uma divisão em que uma espécie seja igual a um gênero. Por exemplo, eu vou dividir o grupo dos quadriláteros em quadriláteros com lado 4 e os quadriláteros sem lado 4. Isso não faz muito sentido. Agora eu vou explicar sobre proposições. O que são proposições? As proposições são frases que afirmam ou negam uma relação entre termos. Eu vou citar agora dois tipos de proposições. Existe a proposição categórica, em que eu
que uma coisa é, que é uma relação necessária, ou uma proposição modal, que é contingente. Pode ser, deve ser. Isso. Outra divisão das proposições são proposições totais e parciais. A proposição total é que eu me refiro a todos os termos do sujeito. A parcial refiro a alguns termos do sujeito. Se eu digo, por exemplo, as aves são mamíferos, eu estou dizendo todas as aves, portanto, é uma proposição total. São mamíferos é uma coisa categórica, pois está necessária as aves não, tá? Aves não são mamíferos. Mas tudo bem, supondo que as aves sejam mamíferos, é uma relação necessária. Se eu disser, por exemplo, alguns cisnes devem ser pretos. Pretos. Então eu estou, como deve ser, é uma proposição modal, contingente. E como eu digo alguns cisnes, eu estou com uma proposição parcial. Eu não estou me referindo a todos os termos do sujeito. Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero não ter sido muito confuso, porque não obstante alguns dos meus erros, e eu espero que você assista aos próximos vídeos. Daí eu vou falar sobre a lógica matemática. É isso, obrigado.